buraco negro das estatais, porque você ainda paga essa conta. Você sabia que só em 2024 as empresas estatais federais brasileiras registraram um déficit de 6,7 bilhões de reais? Isso não é apenas um número, uma planilha do Tesouro Nacional. Isso é dinheiro que saiu do seu imposto, do arroz, do feijão, da gasolina, para cobrir prejuízo de empresas que, na teoria, deveriam servir ao cidadão, mas que na prática servem para sustentar ideologias e cargos políticos. E nesse vídeo vamos abrir a caixa preta das estatais deficitárias, expondo números e a ineficiência do Estado. Por que o governo insiste em manter empresas que só dão prejuízo? Quem ganha com isso? Principalmente, quanto isso custa para a sua saúde, para a sua segurança e para o futuro dos seus filhos. Para começar, vamos aos fatos e números. O Banco Central e o Tesouro Nacional monitoram o que chamamos de estatais dependentes e não dependentes. As não dependentes são empresas controladas pelo governo, União, estados ou municípios, que geram receita própria suficiente para cobrir seus custos operacionais sem depender de repasses financeiros do Tesouro Nacional. Já as dependentes exigem aportes da União para pagar as despesas. Em 2024, já no terceiro mandato do governo Lula, tivemos o pior resultado de estatais federais registrados pelo Banco Central. Nesse ano, o rombo foi de 7,3 bilhões, segundo o Banco Central. O resultado do ano seguinte, 2025, também foi ruim, mas um pouco menor. O déficit foi de 5,1 bilhões de reais, o segundo pior da história. E você pensa que em 2026 seria diferente? Não. Só no primeiro bimestre desse ano, as estatais registraram um déficit de 4,1 bilhões, segundo o Banco Central. Esse valor já é o pior para o período desde 2024, quando tivemos o pior rombo da história. O que quer dizer, infelizmente, que ainda dá para piorar. Ou seja, podemos ver que o terceiro mandato do Lula acumula vários recordes negativos. Mas isso não é nenhuma surpresa para quem trata de números e dá valor ao dinheiro público. E quais são as estatais que mais perdem dinheiro? Entre as campeãs de prejuízo estão algumas já conhecidas do grande público. A atual crise dos Correios já é bastante conhecida por grande parte da população. No final de 2025, a empresa buscava um empréstimo de 20 bilhões de reais para tentar conter um rombo que só aumenta nos últimos anos. Empresas como a Ingepron, empresa gerencial de projetos navais, e a Engea, empresa gestora de ativos, que a maioria dos brasileiros nem sabem que existe, consome bilhões de reais em aportes. E grande parte do déficit das estatais foi puxado pelo resultado da Ingepron, que teve um saldo negativo de 2,8 bilhões. A Infraero também é uma das estatais que passou a preocupar o Tesouro Nacional por causa do seu déficit. Em 2023, a estatal já teve lucros de 490 milhões de reais, mas viu esse resultado virar em um prejuízo de 228 milhões. Todos esses números foram retirados do Boletim de Empresas Estatais e dos relatórios fiscais do Banco Central. Mas o que o governo diz? Que isso é investimento. Eu, como contadora, posso dizer, se você gastar mais do que arrecada para manter uma operação ineficiente, isso é claramente prejuízo. E quem paga a conta é o acionista, que nesse caso é você. E depois de saber de tudo isso, agora eu te pergunto, se uma padaria na sua rua der prejuízo por 2, 3, 10 anos, ela ia continuar aberta? Não. E por que uma estatal continua? A resposta para isso é uma só: interferência política. Nos últimos anos, nós vimos um retrocesso perigoso na lei das estatais. Essa lei foi criada justamente para evitar que essas empresas fossem usadas como cabides de emprego para políticos derrotados em eleições ou para aliados do governo. Mas não é isso que a gente está vendo na prática. Quando o critério para gerir uma empresa de bilhões de reais deixa de ser técnico e passa a ser político, a eficiência cai e o custo sobe. E é o que nós do Novo sempre denunciamos: o uso do Estado para fins partidários. As estatais se tornaram ferramentas de troca de favores. Onde o governo coloca a mão para gerir negócios, a política entra pela porta e eficiência sai pela janela. E aqui está um dos principais pontos quando falamos o poder do Estado.
Ele deve estar focado nas questões essenciais. Vamos fazer uma conta simples. Se temos um déficit de 6,7 bilhões, o que poderíamos fazer com esse dinheiro se ele não fosse desperdiçado em estatais ineficientes? O custo aproximado da construção de um hospital regional de médio porte é de 60 a 70 milhões de reais. Estamos falando de um hospital que tem entre 60 e 100 leitos e que pode atender especialidades básicas e fazer cirurgias eletivas. Então, com todo esse valor do déficit, poderíamos ter mais de 100 hospitais regionais. E esse valor não é inventado. O programa Tabela SUS Paulista, lançado pelo governo de São Paulo para salvar hospitais filantrópicos e santas casas da falência, atingiu exatamente a marca de 6,7 bilhões em repasses acumulados no ano de 2025, beneficiando cerca de 100 hospitais municipais e centenas de santas casas. E quando eu digo que o prejuízo de estatais federais daria para pagar cerca de 100 hospitais, não é força de expressão. Estamos falando de hospitais regionais completos, equipados com o que há de melhor, custando cerca de 60 milhões de reais cada. É o dinheiro que falta na sua cidade porque o governo federal prefere cobrir um rombo de empresas ineficientes que estão longe de dar lucro. Quando o governo decide manter uma estatal deficitária, ele está fazendo uma escolha. Ele escolhe sustentar o diretor da estatal em vez de contratar mais policiais, mais médicos, mais professores. Para mim, é uma escolha moralmente errada. O Estado deve focar em saúde, educação, segurança, e não ser dono de empresa de correios, de banco ou de produção de filme. E qual seria a alternativa? É o que funciona no mundo inteiro: privatização e concessão. E o Novo defende abertamente a privatização de estatais e não é por dogma, é por resultado. Quando vendemos uma empresa para iniciativa privada, vemos o prejuízo virar lucro. A empresa passa a pagar impostos como deve, ao invés de consumir. Vemos a competição entre empresas do mercado aumentar. Os preços caem por causa da oferta e a qualidade dos serviços tende a aumentar. E claro, o fim da corrupção também é possível, porque sem controle político sobre os cargos, os espaços para desvios é reduzido drasticamente. Veja o exemplo de empresas de telecomunicação ou da própria Vale do Rio Doce. O governo arrecada muito mais hoje com impostos dessas empresas privadas do que quando elas eram estatais ineficientes, que prestavam um serviço ruim para a população. Privatizar é devolver o que é do povo para o povo através de serviços melhores e impostos que não são desperdiçados. O Brasil não pode mais aceitar ser o sócio que só entra com dinheiro para cobrir rombos de uma má gestão. Nós precisamos de coragem para enfrentar os grupos de pressão que querem manter essas torneiras do governo abertas. E se você concorda que o dinheiro dos seus impostos deveria ser melhor direcionado para hospitais, escolas, melhorias públicas, e não para cobrir rombos de estatais, filie-se ao Novo. Vamos levar essa ideia do partido para mais e mais pessoas. O Brasil tem jeito sim, mas ele deve passar por mais liberdade econômica e por gestão técnica. Isso é o que eu acredito e eu te convido também para acompanhar o meu trabalho através das redes sociais, @indiarabarbosa.novo.